Muito boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui novamente nesse nosso exercício que é para vocês e para mim, e que hoje, abrindo ao acaso, por assim dizer, porque quem entende um pouco já do mundo espiritual, quem pratica o Evangelho em casa, sabe que a gente nunca abre um livro ao acaso, né? Especialmente um livro de instrução espiritual. Hoje nós escolhemos esse nosso livro, Grão de Mostarda, que foi feito em cima de mensagens diárias que a gente posta na internet, de reflexão no Facebook, de reflexão sobre os fatos da vida, porque é claro que não basta viver, nem basta sofrer. Se nós não pensarmos e não refletirmos no sentido, no porquê, nas causas das nossos sofrimentos, das nossas situações, a gente vai repetir, como uma criança que, quando não aprende a lição na escola, o que acontece? Repete. Então nós, que a maioria de nós viemos até aqui, impulsionados pela doença, precisamos entender o mecanismo da doença, precisamos entender a matriz, as origens de toda a doença, para a gente poder não só se curar dessa que nós estamos, mas nos prevenirmos contra a reincidência. Porque a gente vai em médico, e se o médico for bom, ele não se contenta a curar os sintomas. Ele, além de dar o remédio para os sintomas, ele te orienta a como fazer para não retornar com os mesmos sintomas. E infelizmente a nossa vida tem sido o retorno dos sintomas. Os problemas vão e voltam. Quando a gente pensa que resolveu, quando a gente pensa que está curado, na verdade os problemas vão e voltam. E se eles vão e voltam é porque não foram sanados aonde? Nas causas. Eles foram resolvidos nos efeitos, mas não nas causas. Inclusive, o tratamento espiritual também vai trabalhar as causas, aliás, os efeitos dos nossos problemas. É interessante a gente perceber isso. Se você vai no médico e ele trabalha os sintomas, mesmo quando numa cirurgia ele tira um nódulo cancerígeno, por exemplo, esse nódulo cancerígeno é consequência, é efeito dos nossos problemas. Porque a nossa desarmonia espiritual, grande parte das vezes oriunda de escolhas ruins de outras vidas, envenena o nosso corpo físico, porque estão envenenados no nosso corpo espiritual. E esse veneno precisa ser sugado e expurgado. Como quando a gente come uma comida estragada, quando a gente ingere um veneno, a primeira instrução que se tem é botar para fora. E a doença, ela vem reharmonizar uma desarmonia causada por nós antes. Mas quando? Pode ter sido nessa vida. Nem tudo é causa de outras vidas. Mas grande parte das nossas doenças vem sim de outras vidas. Então, se nós curarmos só os efeitos e daqui a pouco volta, a gente ainda acaba xingando a casa espírita. Puxa, fui lá, resolveu na hora só, mas depois voltou. Como se queixa com o médico também. Mas a gente se queixa quando o médico, quando a casa espírita, quando as orientações da vida não nos falam das causas. Nós precisamos perceber as causas. Muitos de nós valorizam muito mais o médico que dá uma injeção para resolver logo o problema, do que aquele médico que fala assim: meu senhor, minha senhora, vocês estão precisando rever seus hábitos alimentares. É fácil mudar hábito alimentar? Não. É preciso você se exercitar mais, ter
ser menos sedentário e fazer mais exercício. É fácil a gente passar de uma vida mais sedentária para fazer mais exercício? É preciso mudar hábitos ruins, como o fumo, a bebida. Mudar hábitos é extremamente difícil, então a gente gosta de um médico que vai, papum, resolve o problema. Quando ele começa a falar de mudança de vida, a gente também não gosta. E hoje na Casa Espírita a gente veio encontrar aquele médico que a gente não gosta. Porque o recado do mundo espiritual hoje é que não basta você receber um passe e mesmo afastar uma influência espiritual perniciosa. A gente precisa ir na origem e perceber quando foi que eu convidei essa influência, quando foi que eu provoquei essa doença. Então nós precisamos entender um pouco que seja da origem da doença, o que é a doença. Porque existem no mundo, existem nas nossas vidas atrações para paralisia, para retenção, para o apego e convites para o movimento, convites para ação, para mudança. E é importante a gente perceber essas coisas. Me lembro de uma propaganda que tinha um tempo atrás, de um rapaz que combinava com o pai: pai, hoje à noite eu vou trazer o meu grande amor para o senhor conhecer. Ah, é, meu amigo, meu filho, que bacana. E aí chegava a noite, vinha o filho dele acompanhado de um rapaz, e ele falava: ué, só veio o seu amigo, não veio o seu grande amor? E a propaganda falava assim: você está precisando rever os seus conceitos. Nós queremos nos livrar das doenças, mas a gente há de convir que uma das primeiras consequências da doença é nós nos lembrarmos de Deus. Numa cama de hospital, quando a gente sofre as limitações de qualquer doença, é muito comum, é quase que universal, que a gente tente fazer uma oração, mesmo que não lembre mais. Porque a doença vem nos chamar a um movimento interior muito grande. Só que esse movimento não pode ser só para sanar os efeitos, precisa ir nas causas. Quais são essas paralisias, essas retenções, esses acúmulos, esses represamentos que acontecem no nosso espírito e que a gente precisa sanar para que eles não virem doença? Eu gosto muito de uma história que foi contada por Alberto Almeida, um psiquiatra espírita, palestrista muito bom. Se alguém já tiver ouvido, vai me desculpar. Essa história falava de um médico, amigo de Alberto Almeida, que é médico também, psiquiatra, e que veio aprender com ele a técnica de regressão de vidas passadas. Ele veio passar por algumas sessões de regressão apenas para conhecer a técnica, dizia ele, pensava ele, mas não era bem assim. Por quê? Porque quando você vai para a hipnose e faz o processo de regressão, ele retorna para aquele ponto mais importante, mais complicado, mais paralisado dos teus sentimentos, aquele ponto que está retido, que está adoentado na tua alma. E quando aquele médico, antes de entrar para a hipnose, fez a anamnese, que é uma conversa rápida sobre as coisas, como é que está a vida, ele falou: não, a minha vida está muito boa. Finalmente, depois de um tempo de casamento, nós conseguimos ter um filho. Nosso filho nasceu. É certo que, por coincidência, eu tive o aparecimento de um nódulo cancerígeno na pele a essa altura do corpo.
mas é câncer de pele, é superficial, é fácil de curar, está tudo certo. E aí, quando foi feita a regressão, ele se viu um capitão de navio pirata de séculos atrás, e que assim que ele assumiu, ainda jovem, a capitania daquele navio, ele passou por um certo porto e, muito jovem, foi fazer o que a maioria dos marinheiros fazem quando chegam até um porto depois de meses no mar, que é ir para a zona de meretrício. Foi com os seus companheiros, depois reuniu a sua tripulação e foi novamente para o mar, voltando dali a alguns meses para aquele mesmo porto. Na verdade, dali a alguns anos, veio uma moça conversar com ele e, lhe apresentando uma criança, disse: esse é o seu filho. E aí esse capitão de navio optou pela descompostura, optou pela desvalorização àquela mulher, aquela trabalhadora do sexo, que nunca foi uma função considerada, humilhou essa mulher, despediu essa mulher e saiu para suas navegações comuns. Dali a vários anos, mais de uma década, ele volta para aquele mesmo porto e fez ali o que fazia em vários outros portos, que é arregimentar mais pessoas para sua tripulação. E entrou para sua tripulação um jovenzinho. Todos nós já chegamos à conclusão quem era esse jovenzinho, é claro. Ele não podia saber, porque uma década depois não haveria como identificar, até porque ele não prestou maior atenção àquela situação para ele insignificante. E aquele jovenzinho acabou se mostrando muito eficaz, muito atencioso, muito competente, tanto que ele o nomeou seu imediato. O imediato do capitão é aquele membro da tripulação que ele mais confia, que ele considera o seu vice. Por isso é dado o nome de imediato. Ele é imediatamente após o capitão, ele é o mais importante. Mas, meses depois, houve uma rebelião na tripulação, um motim contra o capitão, e o capitão acabou assassinado. E quem assassinou o capitão foi o seu imediato. Assassinou com uma facada bem aqui, que perfurou o pulmão, e na complicação acabou matando o capitão. O capitão, depois de morto, veio a saber quem era o seu imediato, veio a saber qual era a situação, veio a saber que era o seu filho. E sabendo da situação toda, ele avaliou tudo, percebeu a sua responsabilidade sobre toda aquela situação, e perante essa análise maior, e isso é um dado muito interessante, o verdadeiro perdão exige um ponto de vista maior, uma análise grande da situação. Quando você entra no imediato, a gente só quer atacar quem nos atacou. Quando você amplia o seu ponto de vista, você se torna capaz de perdoar de verdade. Porque tem gente que perdoa só 10%, 5%, perdoa até a página 2. Eu perdoei, mas que a pessoa não me apareça pela frente. Isso é perdão? Na verdade, o perdão ele não é branco-preto, não é assim, perdoei ou não perdoei. Ele é sempre gradações do perdão, a ponto de a gente poder falar com muita tranquilidade que quase nenhum de nós alcança o perdão 100%. A gente alcança o perdão porcentagem dele, né? Conseguir não esganar a pessoa. E às vezes é um grande ganho. Por quê? Porque você já está há vidas entrando no círculo das vinganças mútuas. Numa vida eu te prejudico, na outra vida você me prejudica. E fica
Isso acontece entre irmãos, não acontece? Acontece na vida conjugal. Ora um magoa o outro, ora o outro magoa um, e fica nessa alternância. A última notícia que você teve de Israel e Palestina, quando você viu o último míssil, o último homem-bomba que provocou dezenas de mortes, você fala assim, mas essa notícia já podia ser velha, podia ser do ano passado que estava na mesma, porque toda hora eles estão se matando. Aquelas famílias do Nordeste em que eu mato o seu tio, porque o seu tio matou o meu pai, mas o meu pai matou o seu avô, e a gente para isso quando? Quando é que a gente para isso? A gente pergunta para o judeu e para o palestino, a gente pergunta para os familiares do Nordeste, e o nosso anjo de guarda hoje está perguntando para quem? Quando é que você vai parar e sair do círculo de vinganças mútuas? E como é que você sai do círculo de vinganças mútuas? Dá uma ideia aí, como é que você sai? Perdoando. É perdoando que você alcança a verdadeira cura. E aí você pode tirar um câncer, você pode afastar, encaminhar uma influência, tirar energias ruins com paz, mas você vai estar atacando também as origens do seu problema. Isso é da maior importância. Por que vocês acham que quando nasceu o filho do médico que foi se entrevistar com Alberto Almeida, é que nasceu aquele câncer de pele? Por quê? Porque o filho que nasceu era o filho que retornava. E quando ele retornou, surgiu um câncer de pele para ele. E por que o câncer é de pele e não de pulmão, que seria de muito mais difícil tratamento? Porque ele já tinha avançado bastante no perdão. Então, o câncer ficou mais superficial. Mas ele tinha perdoado 100%? Não tinha. Faltava ainda uma porcentagem. E o câncer, como uma esponja, estava limpando o corpo espiritual daquele veneno chamado mágoa. Ele tinha ainda um pouco de veneno e precisava ser limpo. E essa história mostra o grau de ignorância da gente a respeito da doença. Quando é que um doente vai falar para um médico assim: para o tratamento e não me cura? Nunca. Então você, quando está com uma doença, você não pode pedir para o médico das almas, chamado Jesus, chamado anjo de guarda, para o diretor do hospital, chamado Deus, para ele tirar os teus problemas, para ele afastar as suas dores, para ele tirar e curar as suas doenças. Não é isso que a gente precisa pedir. Porque a doença, as nossas dificuldades, os nossos males, o que a gente pensa que são os nossos males, são os nossos bens, são a nossa cura. Se você é do SUS e precisa de uma cirurgia, e essa cirurgia demora muito, mas ainda chega a tempo de te curar, e você consegue a cirurgia, você vai, chegando na mesma cirurgia, você vai falar assim: ah, não quero mais, e vai embora? Você vai fazer isso? Não. Você vai se sentir feliz de ter conseguido encontrar a tua cirurgia? Quem de nós confiar no Papai do Céu de verdade, não só da boca, vai falar assim: ainda bem que eu tenho lucidez para encarar bem os meus problemas, porque tendo essa lucidez, eu vou não apenas sofrer os efeitos das minhas decisões infelizes, mas também trabalhar os padrões que geraram, a minha maneira de pensar complicada, porque a gente é complicado para pensar, gente. A gente é complicado. A gente adora colocar a culpa nos outros. A gente adora escolher alguém
para ser responsável pelos seus problemas. Porque quando você escolhe alguém para ser responsável pelos seus problemas, parece que você é legal. O problema do Brasil são os políticos. Vocês não sabiam disso? Quem aqui não está pensando isso ultimamente? Puxa, o Brasil é tão bacana, por que tem os políticos tão ruins? Deve ter sido, essa notícia eu não vi, deve ter sido porque uma grande nave espacial veio de Marte com dezenas de milhares de políticos e veio aqui, descarregou aquele monte de gente, não sei se é, mas vamos supor, né? E pôs um monte de marciano lá em Brasília. É isso mesmo que aconteceu? Ou será que eles são gente como a gente? Mas é cômodo, é muito gostoso a gente falar o problema nosso está lá em Brasília, porque assim nós não temos necessidade nenhuma de mudar. Assim como é bom a gente achar que o casamento vai mal por causa do cônjuge. Só que você não sabe que o cônjuge também acha isso. No condomínio a gente adora falar mal do vizinho de cima, que anda de sarto. O cachorrinho tem unha comprida, anda de um lado pro outro, você fica ouvindo. Só que você esquece que você também tem cachorrinho, que você também tem salto e que você também é vizinho de cima de alguém. A gente gosta de reclamar dos outros. O problema existe dos outros. O inferno é os outros. Mas e nós? Quando é que a gente vai assumir a responsabilidade sobre as nossas vidas? Então, tudo que retém, tudo que armazena, tudo que acumula é doença. Não é só o acumulador que junta lixo na casa. Vocês já viram essas notícias, né? O cara junta um monte de lixo na casa. Nós juntamos lixo espiritual na alma. Vocês já perceberam como você guarda mágoas no teu coração? Você já teve a oportunidade de surpreender uma mágoa antiga? Os psicólogos, gente, se você for conversar com o psicólogo, ele fala assim: se ninguém guardasse mágoa do pai e da mãe, praticamente não tinha psicólogo no mundo. Porque todo mundo que chega na frente do psicólogo começa a falar mal do pai e da mãe. Não, porque a minha mãe... Junta dois irmãos, os três, os quatro, sempre tem uma certeza: a mãe e o pai preferiam o outro. Mas como é que pode ser? Dois irmãos, a mãe e o pai sempre preferem o outro? Sempre dá mais, o bife maior é do outro? Sempre dá mais coisa pro outro? Por quê? Porque nós gostamos de acumular mágoa. Só que esse acúmulo de mágoa vai pesando na nossa alma, vai envenenando a nossa alma e muitas vezes se expressa numa doença. Muitas vezes essa mágoa vai se transformar numa doença, como a do médico amigo do Alberto Almeida. Ele tinha uma mágoa, mas não é só a mágoa que te adoece e te envenena. A mágoa é quando erraram com a gente. Mas quando a gente erra com os outros, a gente também guarda um veneno na alma. Como chama o veneno na alma que a gente guarda quando a gente erra com os outros? Qual é o sentimento que a gente retém quando a gente tem consciência? Eu errei com alguém. Culpa. Culpa é um tremendo veneno para a alma. Ah, Maurício, mas é com a culpa que a pessoa aprende. Não, não é não. A culpa não melhora ninguém. O sistema de investigação, acusação, culpa e punição é o sistema do judiciário. Quem aqui acha que a penitenciária é um ótimo lugar para a pessoa se melhorar?
Olha, felizmente aqui não tem louco, tá vendo? Ninguém acha. Porque é claro que uma penitenciária não melhora ninguém. Se alguma pessoa se melhorou na penitenciária, foi porque ele teve uma capacidade muito grande. Foi porque um pastor foi lá e conseguiu melhorar e chamá-lo para uma nova dimensão. Foi porque um profissional, um carcereiro, um assistente social conseguiu chamá-lo para outro sentido. Mas o sistema da cadeia não melhora ninguém. E a nossa culpa é uma cadeia. Ninguém melhora com punição. A gente melhora com revisão, com observação, com aprendizado. Então a gente precisa localizar as nossas culpas e transformar em responsabilidade. A culpa que te amarra lá para trás, que te fala que você não é bom, que você não é digno, que você não merece ser feliz. Você percebe como aquilo te envenena a alma e você transforma aquilo em responsabilidade e projeta para frente. Errei, sim, não tem que passar a mão na cabeça não tem que dar outro nome para a coisa, errei, mas assumo a responsabilidade e vou reparar os meus erros, vou transformar os efeitos ruins que eu gerei. Alguém deve estar pensando, quando for possível, porque às vezes morre uma mãe, uma tia, uma avó, um marido, uma esposa, e a gente não tinha maturidade naquele momento para pedir perdão, e aquilo fica remoendo, amarrado, adoecendo. Nenhum médico vai conseguir associar a úlcera da pessoa a um perdão que ela não pediu. Nenhum. Muito difícil. Talvez um homeopata. Talvez. Porque o homeopata, em vez de 15 minutos de consulta, é 2 horas. E a pessoa pergunta, e ele pergunta sobre muita coisa. Porque ele sabe que as doenças físicas vêm da alma. E a emoção mal colocada, mal situada, gera os nossos problemas. Então nós precisamos e podemos fazer essa associação antes da doença se instalar, antes da doença aparecer. É fundamental que a gente consiga alcançar isso. Que nós viemos hoje aqui, sim, para resolver os problemas. Será que tem alguém aqui que tem uma dor e que fala assim, não quero que essa dor... É claro que a gente quer que a dor solucione. E não solucione só imediatamente, solucione de vez. Mas a historinha que a gente contou aqui serve para a gente pensar a respeito disso. Se você quer resolver a mágoa de vez, você precisa aprender a perdoar. Se você perdoar 50%, parabéns, você resolveu 50% da sua doença. Maurício, 50% só não resolve. Então, meu amigo, dedique-se a perdoar 100%. Eu errei com alguém, guardei culpa. Transforme em responsabilidade e atue sobre esses sentimentos. Se a sua mãe, o seu pai morreu sem ouvir aquele seu pedido de perdão, trabalhe. Tem asilo de idosos no município? Nesse asilo de idosos você vai encontrar idosos que têm uma necessidade muito grande de conversar com alguém? Será que você vai encontrar isso? Será que se você dedicar uma tarde por mês para ir lá, trocar uma ideia, conversar com um idoso desse, trocar uma receita, fazer uma receita, tocar um violão, não sei o que, e você no final da tarde sentir que ajudou aquela pessoa a diluir, a tornar mais leve o peso dela que está no asilo, sofrendo a solidão e a angústia de estar lá, às vezes sem tanto contato com a família quanto ela queria.
Será que você, passado uma tarde dessa, e você falar assim para sua mãe, aqui e aqui, falar assim para sua avó, aqui e aqui, para o seu pai, que você não conseguiu pedir um perdão, e falar, mãe, pai, essa foi para você. Aí no mês que vem, mais uma vez. E quando uma pessoa qualquer quiser te agradecer, você fala, não agradece para mim, agradece por quem me trouxe aqui. Quem te trouxe aqui? Eu vi que você veio sozinho. Vim não. Quem me trouxe aqui foi meu papai, foi minha vovó. E aí você remete aquela gratidão, e a gratidão vai sair do teu peito, e vai sair do peito da pessoa que você ajudou, e vai direto para o teu ente querido. Isso vai resolver quem? Vai melhorar quem? Melhora para quem você ajudou, melhora para os amigos espirituais da pessoa que você ajudou, que estão cercando aquela pessoa no asilo, ajuda para o teu anjo de guarda, que há muito tempo estava querendo te chamar para as maravilhas da fraternidade, da solidariedade, da caridade, ajuda para a pessoa que você ficou com aquela energia retida pela mágoa ou pela culpa. É o tal da limpeza geral. É possível isso? É loucura? Vocês acham? Alguém acha que isso é loucura? Enquanto que se você vem aqui e só tira os efeitos da sua desarmonia, é bom também, ué. Quem está desarmonizado quer ser reharmonizado. Mas nós precisamos eticamente dizer para vocês: procurem as causas. Mágoas e culpas são a origem dos nossos problemas. Tem outras também. Medo. Medo é uma energia poderosa que envenena também as almas. E ela funciona mais ou menos assim: uma pessoa começa a sua vida afetiva na conjugalidade e encontra uma pessoa do sexo oposto, do mesmo sexo, conforme for a opção dela, e tem uma experiência infeliz, muito infeliz. Se foi com um homem, quando ela encontrar outro homem e ficar interessada, ela vai na boa? Macaco velho não mete a mão em cumbuca. Eu imagino um macaco enfiando a mão na cumbuca bem despreocupado, e tinha um escorpião lá dentro. Levou uma ferroada. O macaco que enfiar a mão na cumbuca, tiver um escorpião lá dentro, a segunda cumbuca que aparecer, você acha que ele meio põe a mão assim? Ele pega a cumbuca, olha dentro, põe na luz, chacoalha. A gente não fica ressabiado com as pessoas quando é prejudicado, violentado, oprimido. Só que é justo? É justo por causa de um homem você fechar a porta para todos? É justo por causa de uma mulher você fechar a porta para todos? É justo por causa de um negro, por causa de um nordestino, por causa de um gay? Você generalizar? Homem é tudo igual, só muda de endereço? Será que é verdade? E assim você vai aprisionando a sua vida, fechando as portas da luz, porque o grande livro, a grande alegria das nossas vidas são seres humanos. Seres humanos são, como é que eu posso dizer, oportunidades, livros que Deus coloca pra gente ir aprendendo. Ai, Maurício, você não conhece minha sogra? Não conheço, mas eu digo para vocês que nós espíritas sabemos de uma coisa chamada planejamento reencarnatório, que todos nós, sem nenhuma exceção, antes de reencarnarmos, nós passamos por um planejamento reencarnatório muito amplo, que envolve o nosso corpo. Sabe aquela orelha de abano que você tem que não gosta? Sabe aquele nariz que você tem um jeito que você não gosta? Hoje em dia já tem operação plástica, a pessoa fica
às vezes fica até preocupada demais com isso, mas tem um jeitinho pelo menos, né? A gente podia fazer um implantezinho de cabelo, né? Como é que é? Sempre tem um jeitinho que pode não resolver, porque a insatisfação às vezes é interna. Às vezes o que eu não gosto parece que é o nariz, parece que é a orelha, mas de verdade eu não gosto de mim. E não tem cirurgia plástica espiritual ainda. Ainda não surgiu isso. Nós temos essa possibilidade a partir de hoje de pensar, de nos abrir. Daqui a pouco nós vamos receber um tratamento dos efeitos espirituais das nossas desarmonias. Passemos por isso com a alma aberta, com o espírito disponível, não só para receber a graça de hoje, mas receber a graça de sempre. E a graça de sempre é a autotransformação, é buscar a origem dos problemas e falar: eu preciso parar de ser tão suscetível, qualquer coisa me ofende. Vocês são assim? Qualquer coisa ofende vocês? Ou vocês são capazes de perdoar fácil? Vocês são pessoas bem disponíveis? Nada atinge vocês? Pois é, analise. Eu não tenho estatura espiritual para analisar ninguém aqui. Cada um sabe do seu. Agora, eu falo para vocês. A Joana de Ângeles nos alertou. É a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que tem algumas dezenas de livros sobre a psicologia espiritual. E ela fala pra gente: a mágoa é uma pedra incandescente, vermelha, rubra, que você pega para atirar em alguém. Atirar, pode ser que eu acerte. Se a pessoa estiver distraída, eu acerto. Se ela estiver me olhando, ela desvia. Mas queimar minha mão? Queimar minha mão é uma certeza. Cada vez que a gente se vir cultivando lixo espiritual, uma luz precisa acordar. Para, de novo não. De novo não. Não é verdade que todas as mulheres são iguais, todos os nordestinos são iguais, todos os japoneses são iguais, todos os gays, todos os pobres, todos os ricos, todos os corintianos. Argentino. É muito fácil, tem sido muito fácil a gente culpar os outros pelos nossos problemas, mas tem sido tão inútil e tão doentio que vai chegar uma hora para todo mundo que você vai falar assim: eu quero assumir a rédea da minha vida. Chega de passar para os outros a minha responsabilidade. E hoje a gente veio com essa possibilidade. O título desse capítulo escolhido hoje, capítulo 65, é Mude-se e cure-se. Vocês vieram aqui porque estão incomodados. Sabe o que o senso comum fala pra gente? Os incomodados que se mudem, gente. Não se mudem de cidade, não se mudem de marido, não se mudem de emprego. Se mudem. Mudem a si mesmos. A vida está pedindo isso da gente. Será que nós temos maturidade espiritual para isso? Se nós não tivermos, nós vamos continuar repetindo. Mas hoje, se foi trazida essa mensagem para nós refletirmos, é porque, muito provavelmente, nós estamos maduros para a mudança. Chega de passar pelos problemas e repetir. Está na hora da mudança que muda. Que nós tenhamos essa coragem, que nós tenhamos essa lucidez, que nós tenhamos a boa vontade, porque, segundo o que Jesus falou, a paz na terra é dedicada aos homens e mulheres de boa vontade.
Ou como Chico Xavier lembrou, Jesus não pediu que a gente subisse ao Everest. Ele só pediu que nós nos amássemos uns aos outros. Essa é a síntese da saúde perfeita. Esse desprendimento e essa possibilidade de nos revermos e olharmos os outros como crianças espirituais que todos somos, todo mundo caindo, todo mundo errando, mas todo mundo destinado à luz, porque nós somos todos filhos de Deus. Muito bom.